Olá, bem-vindos ao Giramundo, o nosso super podcast do Diário Campineiro. Hoje nós recebemos uma pessoa cuja trajetória inspira gerações. Ela se chama Ana Maria Melo Negrão, a nova presidente da Academia Campinense de Letras, apenas a segunda mulher a ocupar esse cargo, assim, num tempo de 80 anos de história da instituição. Ela é a segunda mulher. Guarde esse número. Natural de Campinas, Ana Maria construiu uma carreira sólida na literatura, na educação e no direito. Ela desafiou os moldes tradicionais com coragem e inteligência. Ela é doutora pela Unicamp e idealizadora do curso de Direito da Unisal Campinas. E também autora de obras marcantes que entrelaçam memória, história, sensibilidade e o seu olhar astuto pelas coisas. Ana nos conduz a reflexões profundas sobre ética, cultura e o papel da mulher na sociedade. Neste episódio, vamos conhecer não só a presidente da Academia Campinense de Letras, mas também a pensadora, a escritora, a educadora, a jurista e a mulher que se inspira, ela se inspirou e se inspira ainda na avó para trilhar caminhos antes negados às mulheres. Prepare-se para um encontro com a força da palavra e da presença feminina na cultura brasileira. Ana Maria, bem-vinda ao Giramundo. Muito obrigada, agradeço imensamente o convite de estar aqui junto a vocês. Ana, na sua posse da Academia Campinense de Letras, você mencionou que terá um mandato coletivo. O que isso significa na prática? O mandato coletivo é o seguinte: a academia ela tem 40 cadeiras, nos moldes da Academia Brasileira de Letras, que segue a Academia de Letras de Paris, né? Então, essas 40 cadeiras são ocupadas pelos acadêmicos e há uma diretoria. E nessa diretoria, no momento, eu ocupo a função de presidente. Obviamente que eu tenho o condão na minha mão, mas eu penso que numa instituição que é um local de domínio, cultivo e domínio do idioma pátrio, a cultura da literatura, tanto brasileira como de demais países. Um local aberto a Campinas para motivar a escrita e a leitura, trazendo eventos, trazendo palestrantes, concursos, enfim, tudo que diga respeito a buscar estimular o amor às letras e ao idioma pátrio. E eu estou lá e não posso trabalhar sozinha. Eu penso que o importante é que nós sejamos um colegiado. Então, tudo é definido em colegiado, eu posso trazer propostas, cada um tem a liberdade de trazer suas propostas, nós nos reunimos, pensamos, deliberamos e votamos. Então, eu estou ali como presidente, mas numa dimensão muito democrática, muito coletiva, trabalhando em equipe. Ana, como a sua trajetória como educadora, né, influencia a sua atuação na literatura e na presidência? Conta um pouco dessa sua trajetória para a gente, na educação. Eu comecei a pensar em cursar o ensino superior quando eu estava no ginásio. Aquele tempo era ginásio, na escola normal, Instituto de Educação Carlos Gomes. Na minha família era assim: terminou o ginásio, tem que fazer curso normal, porque daí há uma profissão, casa e cuide dos filhos. Se precisar trabalhar, é uma professora. Éramos 3 irmãs, as minhas 2 irmãs seguiram esse caminho. Quando chegou a minha vez, minha mãe, meu pai, agora você tem que se matricular no curso normal. Eu falei, não vou me matricular no curso normal. Primeiro, que eu não quero ser normalista. Segundo, que eu não quero casar. E não quero ficar... Eu tenho meta. Eu quero estudar.
eu quero ir para o ensino superior, eu quero voar. Isso foi Um choque, né? foi um choque, porque não se ousava descumprir ordens de pai e de mãe. Mas eu tenho uma característica que, desde sempre, eu nunca me submeti à vontade dos outros. Ninguém mandou em mim, nunca, 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 nunca. Eu tive vários namorados, tive noivo, estudou culta ciência, fui estudar no culta ciência, daí fui fazer o clássico, obviamente, descumprindo todas as ordens familiares. E colega de classe e tal, acabei ficando noiva, imagina, com 18 anos. E fui me inscrever na faculdade. Ele falou, mas por que se nós vamos casar? Eu falei, para aqui, já devolvi a aliança, para por aqui. Já não gostei dessa conversa, né? Então, assim foi minha vida. Aí eu me inscrevi em letras anglo-germânicas. E eu tinha esse potencial dentro de mim de gostar muito de fazer trabalho coletivo, fazer apresentação na frente da sala de aula. A frente da sala de aula era meu palco. Ali eu me sentia como uma atriz, mas uma atriz no sentido de educação. Sempre buscando, eu fazendo letras, sempre buscando expor um autor ou analisar uma obra literária. E eu percebi que isso, na realidade, estava em mim e era uma vocação. Eu não acredito muito que caia uma vocação na cabeça, que caia alguma coisa na cabeça e fala assim, você vai... é isso, né? Você vai ser isso. Eu ia te Mas perguntar... eu construí isso. Em que momento você percebeu que queria viver cercada de livros e ideias? Isso já veio sendo construído? Ou existe um momento em que você se deu conta disso? A leitura me acompanha desde sempre. A leitura provoca isso. Então, na né? minha casa, eu lembro que eu tinha 6 ou 7 anos e eu morava num casarão grande, ali na casa da minha avó, que tinha as tias, que hoje é o edifício Rotary Club, mas era uma chácara. E tinha uma casa muito grande. Minha mãe se casou, porque minha mãe foi a 15ª filha. E ela nasceu quando minha avó já era viúva. Meu avô deixou-a grávida de minha mãe. Então, minha mãe, mesmo casada, ficou ali. Então, eu vivi cercada de tias, de avó, e elas me ensinaram desde cedo. Eu fui alfabetizada muito cedo, com 4 anos eu estava lendo. E com 5, 6, eu lembro dos livros. Tinha um livro que chamava Juca e Chico. E eu lia 2 páginas, aí eu, com lápis, colocava assim, parei aqui. Que bonito. Parei aqui. Depois, mais tarde, quando eu comecei a rever esse material todo, falei, olha como eu já, nessa época, eu tinha que colocar exatamente aonde eu tinha parado para continuar dali. O seu marcador, né? Era meu marcador. E nos aniversários, Natal, eu sempre pedia livros. Então, é uma coisa que é um gosto. E isso é um gosto, é um prazer. A leitura sempre foi um prazer. E eu fui como se fosse um fermento na massa. Eu fui crescendo nessa dimensão. Mas você foi criada num ambiente fértil também, né? Assim, intelectual, com sem arte, dúvida, né? sem dúvida. Isso faz Sem muita dúvida. diferença também, né? Como minha avó ficou viúva, e naquele tempo não existia Previdência Social, as minhas 2 tias mais velhas, minha mãe não, elas estudaram no Colégio Coração de Jesus, que o estudo, todas as aulas eram ministradas em francês. Então, eu tive o francês como uma segunda língua, porque uma das minhas tias, já com 4 ou 5 anos, começou a ensinar francês. Nossa, e eu aprendi chique. francês. Então, o francês ficou como uma E segunda a melhor linha. idade, né? Inclusive, para aprender uma segunda Então, língua, eu né? tive esse privilégio, de ter a família passando muita dificuldade financeira, muita. Minha avó tinha que vender flores, tinha que vender frutas, tinha que fazer costura para poder a subsistência, né? Mas eu entrando na faculdade, no culto à ciência, já foi uma marca na minha vida, porque eu fui aluna do professor Sampaio,
Francisco Ribeiro Sampaio, que é o fundador da Academia Campinense de Letras. E eu entrei lá em 1956, exatamente no ano em que ele criou a Academia de Nossa. Letras. Então, uma coincidência. E ele foi o meu preceptor e o meu parâmetro. Por quê? Porque ele me apresentou a literatura portuguesa, inclusive com Camões. Durante os 3 anos de clássico, nós tínhamos que decorar os cantos de Camões e os episódios dos Lusíadas na frente da sala de aula e aprender a fazer análise sintática. Isso me deu um know-how no domínio do idioma pátrio. Nossa, imagina, Porque né? Não consigo nem aprende imaginar. a análise sintática, você vê o sujeito lá em cima, às vezes o predicado está lá num outro canto, 10 versos para baixo, e eu me encantava. Eu me encantava. A partir daí, eu fui fazer letras e fui também aluna do professor Sampaio por mais 4 anos. Aí ele dava aula de linguística e filologia, ele foi um grande filólogo. E eu me apaixonei pelo português, pela língua pátria. Eu já era apaixonada pela literatura. Então, o português, ele é introjetado em mim, sabe? E na própria faculdade, a partir do terceiro ano, que nós tínhamos que nos apresentar na frente da sala, simulando aulas, eu senti que eu tinha interesse em ser professora. Eu percebi isso, que eu gostava muito, muito, muito de estar lá na frente. Enquanto as outras meninas tremiam, morriam de medo, eu torcia para ser sorteada, para ser minha vez. Eu. Então, isso me acompanhou a vida toda. Aí eu me formei, prestei concurso imediatamente. Naquele tempo, eu falava professora catedrática. Então, eu passei, um exame dificílimo até, e o professor Sampaio, sempre como meu preceptor, ele falou assim, você é muito nova, porque você vai ter que sair de Campinas, então você vai escolher Pirassununga, porque a minha família é de Pirassununga e você vai ter um referencial lá, que são as minhas irmãs. Então, eu, com 23 anos, praticamente, já estava como professora efetiva e profissionalizada, comprei meu carro, tudo que eu queria. Eu queria essa profissionalização, eu tinha essa meta. A independência, Independência. Daí, eu conheci meu marido, que ele veio para Campinas praticamente com o Zeferino Vaz, ele veio para a Unicamp, ele veio como professor da Unicamp. E nós nos conhecemos, morava perto, a Unicamp funcionava inicialmente na maternidade de Campinas, depois do Irmãos Penteado, e conhecemos ali e nos casamos. Por que deu certo? Porque ele respeitava as minhas opções, ele respeitava a minha profissão. Então, havia uma admiração mútua. Não era aquele casamento de propriedade, que a mulher é propriedade do marido, que há cobranças. Então, não. Nós estamos casados há 56 anos, felizmente, e isso nunca castrou a minha profissão. Eu terminei a faculdade, fui para Pirassununga, voltei, tive 3 filhos. Os filhos sempre viram pai e mãe trabalhando. Estudando, trabalhando. Eu já fui trabalhar na PUC também, escolhi aqui ia passando por várias escolas, né, vindo para Campinas, a gente tinha que prestar, mas não era um concurso, submeter a uma seleção para chegar até a cidade de interesse. E assim foi seguindo a minha vida. Eu fiz mestrado, fiz doutorado na Unicamp em pedagogia. Então, eu tenho essas 3 dimensões, porque eu fiz direito nesse ínterim, porque eu gostava muito do direito, eu tinha essa vontade, em razão desse trabalho com vulneráveis. Entendi. Que eu tive um trabalho com vulneráveis, descobrindo crianças que havia no Jardim Tatinga, semi-prostituídas e sem escolaridade. Antes da gente entrar nesta conversa, porque se a gente entrar, você vai contar a história e vai ser difícil voltar, porque é uma história muito linda.
É. Vamos falar do seu trabalho. Sim. Como começou a sua obra resgata memórias e histórias de Campinas, né? Como é que a cidade moldou a sua produção intelectual? Foi nesse momento essa história do Jardim Itatinga é o começo da Não, sua história? não, Não. não, 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 não. Onde foi o começo? O começo é o seguinte. Primeiro, que eu sou filha da terra, nascida em Campinas. E a vida toda eu ouvi a minha família falar, nós éramos um tronco que foi a primeira família a habitar o centro urbano de Campinas. Então, minha família é de raiz. Eram todos fazendeiros, as fazendas praticamente entre Campinas e Jaguariúna, cada uma pertencia a um tio. E eu me interessava muito por essas histórias, mas eu me interessava também criticamente, porque eu achava um absurdo o que eu ouvia dos meus tios, que havia os filhos legítimos com as esposas, como se falava naquela época, e depois com as mucamas, com as escravas, porque a escrava tanto servia a senhora como servia sexualmente o homem. E aqui, então, havia uma filharada nas fazendas, e eu achava aquilo um absurdo. Em Campinas, eu já estava na faculdade e a prefeitura soltou um concurso para contos sobre, o tema era Histórias de Campinas. E o meu tema, eu falei sobre os retratos dos meus tios, avós, aquelas coisas que eu via nos álbuns da minha família, e eu fiz uma crítica, dizendo que eles eram fazendeiros, cafeicultores, mas com poucas virtudes. E coloquei até esse problema dessas, que era um código da época, né? Sim. Tinha a mulher para ser a parideira, a mãe dos filhos, e os homens se Divertiam. se realizavam, se divertiam, ou com as próprias mucamas, ou nos prostíbulos, que Campinas foi a meca da prostituição. E eu fiz sobre isso, falando que por trás daqueles bigodudos não havia tantas virtudes e tal. E me inscrevi, mas não mostrei para ninguém. E eu tirei o segundo lugar. Eu nunca fui buscar essa antologia de medo da família, porque eu era crítica nesse sentido. Eu já tinha essa visão, embora fosse um código da época, ninguém questionava. Sim, é. Mas o meu interesse, então, por estudar a cidade de Campinas vem desde o meu nascimento, que eu nasci numa casa de família muito grande, tronco de Campinas, e eram fazendeiros. Depois das minhas observações, que eu sempre fui muito analista, e o interesse de conhecer a história de Campinas, que Campinas foi um polo de cultura, né? Não, tem muita história. Campinas, né? tinha o Livro Azul, que ficava na Rua Barão de Jaguara, era uma das maiores livrarias do país. Tanto que a matriz era aqui em Campinas, ela tinha uma filial em Paris. Em Paris. E ali eram feitos concertos, vendiam pianos. E eu comecei a estudar, porque eu amava estudar a história de Campinas. E isso foi crescendo, e eu comecei a ler muitos os livros da coleção do Júlio Brito, do Celso Maria de Melo Pupo, e fui cada vez mais me aprofundando nesse interesse. Aí eu comecei a escrever. O meu primeiro livro foi sobre uma pesquisa. Eu participava na Unicamp de um grupo de pesquisa, então saiu Histórias da Educação. Aliás, desculpe, não eram Histórias da Educação, mas o livro tem um outro nome. Nossa, me fugiu agora. Educação... São variadas, é um grupo de variadas educações em escolas públicas, em escolas confessionais e em escolas estaduais. Mas era um livro mais acadêmico. Tinha um cunho acadêmico? Tinha um certo cunho acadêmico, sim. Uhum. Então, eu fiz parte desse grupo, foi um grupo formado por professores, e caiu para mim o Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora, porque eu fui convidada para lecionar no Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora em 1983.
Nessa época, eu já estava de volta no Culto à Ciência como professora. Porque, como professora, eu vim de Pirassununga, fui para Itapira, Campinas, a Escola Monsenhor Salim, da Escola Monsenhor Salim para o Culto à Ciência. Lá eu me aposentei como catedrática, que era como Qual chamava era a na sua época. disciplina? Português. Português. Tá. Era língua e literatura, né? Então, eu me aposentei lá. Ah, e esse livro foi o primeiro que eu produzi. Esse livro foi de 1997. Aí, depois disso, eu escrevi o livro do centenário do Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora. Eu fui convidada para trabalhar no Liceu Salesiano e eu rejeitei o convite. Eu rejeitei o convite e o padre me ligou umas 6 vezes, o padre diretor me ligou umas 6 vezes, num dia só, porque o professor que dava aula de português passou a coordenador, a escola era só meninos, e eu disse a ele o seguinte, falei, olha, o senhor me desculpe, agradeço muitíssimo o convite, mas fere um pouco meus princípios profissionais, porque eu não vou me adaptar a trabalhar numa escola onde eu vou ser uma avis raris, porque sou menino e vai chegar uma mulher, havia lá uma ex-freira. E eu acho que eu não estou preparada Que para ano isso. foi isso? Isso foi em 1983. Ah, tá, 83. 83. Nossa, demorou, né, para ficar misto, né? Não, ele foi ficar misto só em 85. É, Só então, em 85. 83 ainda era Ainda era masculino, masculino. só em 85. Eu fui, e aconteceu uma coisa muito pitoresca. Quando eles souberam que viria uma professora, eu acho que os meninos já prepararam alguma coisa para testar. para testar, né? É. E eu cheguei era 8º ano, daí já era 1º grau. 8º ano, 1º grau, não era mais ginasial, né? E a matéria era análise sintática, coordenação, subordinação, bastante complexa. E eu queria sondar os alunos, eu peguei o bonde andando. E comecei a fazer um sinótico na lousa, nós iríamos trabalhar com um período. Quando eu sinto uma coisa no meu pescoço, eu olho, era uma bolinha verde do colar que provavelmente o aluno desfez da mãe, ou pegou. Olhei, não vi, continuei a fazer o sinótico, mais uma bolinha. Olhei para trás, não vi nada. Parecia aquele poema de Olavo Bilac, vai-se outra e mais outra e mais outra. Aí, na 3ª bolinha, eu olho, eu vejo o rapaz. Pegou Aí no eu vi o pulo. rapaz. Se eu fizesse isso hoje, eu não sei o que seria, eu acho que seria bullying. Porque eu chamei-o. Eu falei, vem à lousa. Ele veio à lousa, eu falei, escreva aí. Quando a professora faz o sinótico na lousa, a vírgula, atiro-lhe bolinhas do colar que desfiz da minha mãe, ponto e vírgula. Mas como sou homem e honro os meus deveres, eu assumo o meu erro, porque... E aí fiz uma lauda lacrimosa. Falei, agora eu quero que você Vamos divida analisar. todas as orações. Fantástico, Coordenadas, né? subordinadas, eu quero os complementos nominais, adjuntos nominais, o verbo, a transitividade do verbo e tal. E o menino com o giz na mão, ele tremia e não sabia, eu não sabia. E eu cruzei o braço e lá fiquei. Ele falava, não sei, professora. Eu falei, lógico que você sabe, meu filho. Senão você estaria prestando atenção ao primeiro dia de aula, eu estou começando a conhecer vocês, tal e tal. Enfim, ele falou, não sei mesmo. Acho que foram uns 3 ou 4 minutos que para ele... Foi uma eternidade. Foi uma eternidade. Aí eu falei, veja bem, a bolinha que você atirou no pescoço, que número você é? Eu sou o número 3. Daí ele disse seu nome, que não é o caso de eu comentar aqui. Aí eu falei, veja bem, caiu aqui, nesse quadradinho que é o seu nome, a bolinha caiu aqui. Escrevi 0. Eu falei, você tem 0, agora você vai sentar, cala a boca e presta atenção. Cheguei em casa, falei para o meu marido, não falei que eu não ia dar certo? Foi começo e fim de carreira, porque eles não estão acostumados com mulher. Não volto mais. Liguei lá para o padre e falei, olha, não deu certo, falei para o senhor que não ia dar certo,
Mas no dia seguinte, eu sou afeita a desafios. Aí eu falei, mas quem é a fraca aqui? Sou eu? Eu vou. Eu paraninfei essa turma. Isso foi em 1883. Esse aluno depois ficou meu grande amigo. Eu ia falar isso, né? Grande Imagina, amigo. fã, né? E estou lá até hoje. Hoje eu sou ouvidora da instituição. Até hoje eu estou no Liceu Salesiano. Que bacana, né? E por falar nisso, você foi a responsável, né, pela idealizadora do curso de Direito da Unisal, né? Porque eu fui para substituir esse professor, depois eu passei só para o curso, para o ensino médio. Eu dava aula para o terceiro ano, normalmente preparando para vestibular, que naquela época o vestibular era muito difícil, né? E eu passei por vários cargos lá no liceu, vários cargos, e simultaneamente com meus filhos, quando meus filhos foram para a faculdade, eu fui fazer direito, que era um sonho. E eu era professora na PUC já, eu dava aula de linguística à noite. E me inscrevi para fazer, aliás, eu prestei o vestibular, porque naquela época até eu poderia, eu já tinha um cargo, eu já tinha uma graduação, já tinha um curso, mas não havia muita vaga. Então, eu passei por todo o procedimento e tal, e fui fazer direito. Então, foi bastante interessante. Que bacana. Até porque fazer uma faculdade numa idade mais madura, ela tem eu outro saboreei valor, né? o curso. Exato. Eu amei o curso de direito. A gente, eu falo isso porque eu também eu fui uma estudante tardia por N razões, mas depois que eu fiz a primeira faculdade, eu fiz a segunda faculdade também, eu já tinha 45, quase 50 anos. E foi, nossa, foi muito melhor. A gente aprende mais, se interessa mais, porque a gente está ali para estudar o que gosta. Sim, a gente não está ali para fazer brincadeira, para encontrar paquera, né? A gente está ali para aprender, então é muito bom. E me interessava muito a dimensão social do direito. Tanto que depois eu fiquei na PUC, eu fiquei professora titular de Sociologia do Direito, que era uma disciplina nova, e eles achavam que eu podia fazer isso. Aí eu lecionava no Culto à Ciência, eu lecionava no Liceu e na PUC. Então, minha vida era uma verdadeira gincana. Nossa, era bem atribulada, né? E nessa época, os cursos de graduação, eles passaram de seriados para semestrais. Isso foi em 1999, 2000, 2001. A reitoria da PUC me chamou. Na época, era o professor Aquino, o Dom Davi, que era o reitor, eles me chamaram para eu colaborar lá em todo o processo, porque as matrizes curriculares de todos os cursos teriam que ser mudadas, porque para transformar um curso anual em semestral não basta passar uma tesoura, tem que mudar a metodologia, a matriz, ter um tempo para os exames, toda uma adaptação. Cada etapa, né? Aí eles falaram assim, bom, você tem português, você tem direito e você tem o seu mestrado e doutorado em pedagogia, então nós queremos você aqui. E eu já tinha escrito o livro do centenário do Liceu, daquela época, já tinha livros publicados, e eles me convidaram para ser coordenadora geral de graduação. Eu tinha 41 cursos sob minha responsabilidade. Eu fiquei muito assustada, porque eu falei, não sei se eu vou dar conta disso, é uma coisa muito nova para mim. Mas foram 3 anos de grande aprendizado, e que foi muito significativo. Desafiador, né? Desafiador. Né? Mas como eu disse a você, em princípio, eu fico intimidada, assim, mas depois eu vou. Depois abraça o desafio, né? Ana, durante essa sua trajetória, você ocupou posições de liderança em ambientes historicamente masculinos, né? Historicamente masculinos. Historicamente masculino, quase todos, né? E quais foram os maiores desafios que você encontrou em relação a isso? Nenhum. Ao longo? Nunca encontrou Nenhum. nada? Uma coisa a não assim, ser a bolinha verde. A não ser a bolinha verde do menino. Nunca. Olha, eu trabalhei com os padres salesianos. Eu fui a primeira mulher a ser convidada para trabalhar na Reitoria Salesiana de São Paulo. E lá, eles me pediram para eu criar o curso de Direito.
E como eu trabalhava na PUC também, as duas instituições eram confessionais, instituições irmãs, pela ética, obviamente, para eu aceitar. Eu fui falar com o reitor da PUC, com o professor, com o diretor da Faculdade de Direito, dizendo que os padres salesianos queriam abrir um curso de direito lá. E eu tive total assim apoio. Inclusive, eles falaram o seguinte: você tem total a liberdade de convidar também os professores daqui que quiserem trabalhar lá. Então, eu dava aula na PUC e dava aula lá no próprio curso, porque eu criei o curso, dirigi o curso e lecionava lá. E daí foram muitos, foi Heitor Regina, foi o Pedro Santucci, e muitos outros davam aula nos dois. E nas aulas magnas, nas semanas jurídicas, nós fazíamos um intercâmbio. Então, foi um trabalho assim muito agradável, muito democrático e sem ferir, sem melindres e sem ferir a ética, sabe? Foi muito bom. E eu trabalhando com todos aqueles padres que eles são, até hoje, né, bastante, eu não vou dizer corporativistas, mas eles seguem as regras da própria igreja. A mulher hoje ela não tem ainda um papel para ser, por exemplo, estar à frente de alguma coisa por razões próprias da própria estrutura, né? Mas eu ali, eu nunca tive problema nenhum com os padres, nenhum. Até era engraçado, porque eles vinham a mim, às vezes, para fazer algumas perguntas. Eu estudei também, eu era muito curiosa, e no meu doutorado eu trabalhei com congregação do São José de Chambéry, porque eu tratei da orfandade, a orfandade da Santa Casa de Misericórdia, e eu me interessava muito por conhecer as religiões, né? Aí eu fiz um curso de teologia. Também, 2 anos. Aí os padres entravam lá e falavam assim: Ana Maria, dá para você ajudar aqui a encontrar um versículo tal. Eles me chamavam de bispa, brincando, né? Mas me pediu para fazer homilia nas campanhas da fraternidade. Eu nunca tive problemas algum com os alunos. Eu sempre me dei muito bem com o gênero, tanto feminino como masculino. E é uma coisa que vem de longe, porque na casa da minha avó, voltando lá para trás, eu tinha 10 anos de idade e aos domingos, como lá era muito grande, todos os filhos se reuniam e era aquele almoço de... Minha família não é italiana, descendência portuguesa. Mas era aquela mesa posta com macarronada, com frangos, tudo do quintal, aqueles doces e tal e tal. E vinham os primos, os amigos dos primos, e muitos hoje que já estão aí numa idade avançada, alguns até já faleceram, mas nós fazíamos jogo de futebol no jardim. Os meninos, eu era a única que brincava com eles, eu tinha 10 anos. E eles me disputavam no gol, porque aonde eu estivesse, o time perderia, obviamente, né? Porque, imagina se eu tinha força. Você era goleira. Eu era goleira. Entendi. E eu me sentia muito importante, mas... Era o efeito contrário, né? Mas seria um bullying que eles estavam fazendo bullying, comigo. Né? Mas deixavam, isso né? Foi significa né? que... E eu me dava muito bem com eles e eu sempre tive essa facilidade de não me intimidar com nada. Com nada, né? Com nada. Foi desde cedo criou alma, né? Essa alma libertária. Né? E na faculdade, né? Eu sempre, dando aula, tanto na PUC como no Unisal, eu dava aula de Direito, eu insistia para que as alunas não se sentissem de menos-valia por serem mulheres. Eu me lembro que uma vez eu estava chegando de manhã para dar aula na PUC, eu dava aula de manhã cedinho, entrava às 7. Havia um rapaz entregando uns bônus que ia haver uma balada numa casa noturna que estava sendo aberta num dos shoppings aí. Parece que chamava Cancún. E era assim, rapaz paga acho que R$20, mais ou menos, mulher free. Eles me entregaram eu cheguei em sala de aula, as meninas todas eufóricas, porque elas iriam de graça, os rapazes iriam pagar,
e elas iriam de graça. Eu prestei atenção naquilo e falei, abro a Constituição Federal aí e leio o artigo 5º aí. Leia você. A menina leu. Homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Falei, você também. Homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Outra também. Aí eu li. Falei, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Eu estou com vergonha de vocês hoje. Não estou nem com vontade de dar aula aqui, porque vocês estão se colocando numa condição de mulher objeto. Vocês acham que é gentileza dessa casa noturna ter a mulher free? É para garantir a fêmea lá dentro. A fêmea. Vocês estão sendo usadas como objeto, não como mulheres sem dignidade. Por que não inverte? Vocês garantem o macho lá dentro. Põe assim. Homem free e mulher paga 20. Quer dizer, vocês não têm nem condição de pagar R$20, então não vão. Vocês não podem ir e se submeter a ser free, porque free é amostra grátis. Amostra grátis é free. Aliás, eu não estou nem com vontade de dar aula, acho que eu vou sair. Fui embora. Falei, mas eu não posso sair porque eu ganho essa aula. Eu ganho para isso. E eu tenho que ter a ética de dar aula para vocês. Mas eu quero que vocês pensem muito nisso. Bom, ninguém foi. Ninguém foi. Passados uns 20 dias, entrou um rapaz lá para divulgar também alguma balada que ia ter. E era o mesmo processo, mulher fria, homem tanto. E o rapaz foi vaiado. Olha. Então, esse aspecto de que a mulher ela sofre discriminação e tal, se ela quiser. Mas é que está tão enraizado, se ela quiser, né, na nossa cultura que passa até despercebido, né? Quando eu entrei como não sei se estou avançando aí o assunto, quando fui eleita a presidente da academia, eu já era por 6 anos a vice-presidente. Então, na linha de sucessão, automaticamente seria eu mesma. E uma das primeiras perguntas, quando fui entrevistada lá, foi a seguinte: como você se sente como mulher assumindo um cargo na presidência? Eu falei, olha, vou dizer muito claramente para você, da maneira mais natural possível. Mais natural, porque tanto faz ser homem ou ser mulher. Importa é o desafio, é a responsabilidade, porque para ser presidente tem que ter, primeiro, conhecimento, tem que ter capacidade para isso, tem que ter responsabilidade, compromisso e ética. Agora, ser mulher ou homem, tanto faz, porque eu me pauto pela Constituição Federal, que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Muito bacana. Então, isso. Jamais me intimida. A entrevistadora me pediu desculpas. Ela falou, desculpa, mas eles me pediram para fazer essa pergunta. Falei, mas essa pergunta, para mim, ela não me impacta, ela não tem finalidade nenhuma. Porque, hoje em dia, as mulheres ocupam cargos que, antigamente, dependendo dos códigos sociais e culturais da época, a mulher ela tinha a sua função, tinha o seu papel de ser a mãe, a cuidadora do lar, esperar o marido com a sobremesa que ele gostasse, enquanto o homem era o mantenedor. Mas isso foi uma época, a gente tem que contextualizar. Mudou muito, sim, né? A partir da Você vê Constituição como de ainda 88... tem um ranço, né? Ainda existe, né? Existe porque muitas vezes a própria mulher ela fala assim, não, eu preciso trabalhar para ajudar meu marido. Falei, ajudar por quê? Vocês não são casados? A renda não é familiar? A casa não é dos dois? Ninguém ajuda marido. A renda é familiar, não existe isso, eu vou ajudar marido. Você está equivocada. Então, às vezes, a própria mulher ainda não se enxerga, não né? tem essa consciência de que ela não é de menos-valia, que ela não é segundo plano, né? E isso eu bato muito, e os alunos me conhecem. Eles sempre falam assim, a senhora sempre foi rebelde. Rebelde. Rebelde nesse sentido, Sim, não rebelde. Porque depois saiu uma lei que hoje é proibido, né? É proibido fazer distinção de cobrança de mesma salário, atividade, exato. até num restaurante. Por exemplo, não pode ser homem paga tanto, mulher paga
menos, né? E no mundo corporativo também, né? É proibido o homem ganhar mais Isso não no pode. mesmo cargo Agora, do só que a existe mulher. isso de homem ganhar mais e mulher ganhar menos se a mulher silenciar. Se ela buscar aí uma ação judicial, se ela reivindicar, vai ao Ministério Público, ou buscando todos os canais que seriam os legalizados para isso, ela tem o mesmo salário, né? Ana, deixa eu te perguntar. O nosso tempo já está acabando, viu? Já Tá. nós vamos ter que encerrar. Mas está muito boa a conversa. A gente queria ficar aqui, que o podcast tivesse 2 horas para a gente conversar tudo que temos, né? Mas me diz uma coisa. Como você enxerga hoje o papel da Academia de Letras num tempo de tanta assim, velocidade e superficialidade de conteúdo? E já vou engatar outra pergunta também, assim, preocupa a falta de interesse dos jovens de hoje pela leitura, porque está tudo muito rápido, muito fácil, muito visão e pouco conteúdo. Eu acho que não podemos radicalizar. Nós temos hoje jovens que eles investem em si mesmos de uma forma fantástica. Eu fico impressionada de ver, por exemplo, aí na zona do Vale do Silício, aqui em Campinas, os jovens que eles estão dedicados a profissões ligadas à tecnologia digital, e eles, ou pesquisadores, ou biólogos, que são jovens ainda, eles já estão em pesquisas altíssimas, e muito jovem escrevendo e produzindo. Então, nós não podemos se radicalizar. O que eu vejo é o seguinte, com a tecnologia hoje tão avançada, a inteligência artificial, tudo que seja digital, os alunos, muitas vezes, o jovem, ele acha as coisas prontas. Então, no que diz respeito à profissionalização e à escolaridade, há muito plágio, eles buscam trabalhos prontos, tal e tal. Mas isso demonstra também uma falta de maturidade, porque eles não estão se formando para nada, porque depois o mercado de trabalho vai cobrar, régua, vai passar régua. E eu penso também, eu acho que a inteligência artificial é fantástico, é um avanço. A medicina ela vai ganhar muito com isso, com os diagnósticos, muito, né? muito, Sim. muito. Agora, Acelerar, no que diz muita respeito à literatura, à escrita e à leitura, há um risco de a pessoa ter, assim, não ter interesse em pensar tanto, em pesquisar, porque já acha pronto. Aí eu penso que é a função dos professores, a função da própria família, a maturidade do jovem, para ele saber o que ele quer jogando daqui 5 anos para frente. Então, nós temos que enfrentar hoje esse desafio. O digital veio com uma grande ferramenta, mas ela é uma ferramenta. Ela não substitui o homem. Ela não pode ser e o a fim, própria né? inteligência artificial. Se eu faço uma pesquisa porque tenho que fazer um TCC, eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que buscar fontes. E ela é muito tímida ainda em fontes. E por trás dela há o homem. Então, ela pode ser um subsídio, um substrato, ajudar, mas nunca privilegiar o plágio e fazer com que o aluno substitua a sua formação, o seu conhecimento, a sua cognição, a busca de um raciocínio rápido, lúcido, para a sua vida toda profissional, se deixar dominar pelo que está pronto. Pelo que está pronto. Então, eu acredito que é um trabalho grande dos próprios professores, porque o professor é insubstituível. Eu gostava muito do Rubem Alves, que era meu confrade também na Academia Campinense de Letras, que ele falava o seguinte: o que é o professor? O professor é aquele que engravida o aluno, a gestação é dele. O engravidar é o encantar
captar o aluno, aí o aluno segue. Então, o Engravidar de professor ideias, né, de é, conteúdo. o professor é o plantio, né? A semeadura, a colheita é do aluno. Então, eu vejo com com certa perplexidade essas facilidades, mas eu não generalizo, porque eu conheço os jovens fantásticos. Nós temos na academia, vamos ter agora uma ciranda de poesias, a segunda deste ano. Nós nos reunimos à tarde para os autores a declamarem os seus poemas, as suas poesias, e os alunos buscam, eles vão lá, eu quero, eu tenho, eles se encantam. Uhum, que bacana. Então, Uma experiência, né? é uma Além, experiência, né? é uma experiência. Que tomara que chegue a muitas crianças, né? É. A muitos alunos. Agora, né? que há desafios, há, não há dúvida, né? Sim. Nós vemos hoje em dia também, em razão de tudo é bullying, as O escolas professor onde, anda sofrendo muito, onde né? os alunos eles não conhecem o respeito O ao respeito, o professor, limite, né? o limite e a disciplina mesmo, assim, no sentido de comportamento, ela está fragilizada. E o que é importante? A inovação. A escola tem que inovar. Então, tem que buscar, por exemplo, o teatro com um tema desse, o bullying, para eles sentirem. Há muitas Eles possibilidades. mesmos colocarem, Então, o né, que de é repente, importante? É importante que os professores saiam da zona de conforto para inovar um outro tipo de motivação ao aluno para a leitura, para a escrita e para ele buscar essa realização. Quem sabe, em cada há um escritor adormecido, né? Quem sabe um livro, uma palestra, uma aula, um teatro, uma atividade, um concurso. Exato, e assim, em Faz várias. com que esse Despertem, desperte. né? Esse escritor adormecido, de repente, acorde. Né? E várias biografias de pessoas de destaque, famosas, enfim. Existe sempre um professor, né? Alguém que foi o grande iluminador Sempre. lá atrás e que Sempre há um incentivou, parâmetro, né? não Sempre é? há, sempre há. Sempre isso. Ainda Um tem inspirador, um né? Um inspirador, inspirador. exatamente. Ana, eu gostaria que você voltasse aqui, porque a gente precisava falar do seu livro, a gente não vai ter tempo de falar. Eu sim. gostaria de me aprofundar nessa história, que você contasse mais sobre isso. Nossa, tinha muita pergunta aqui, o nosso tempo passou muito rápido e a gente não vai conseguir conversar, mas eu queria que você falasse, que você deixasse, a gente precisa encerrar, mas eu gostaria que você deixasse um conselho para as próximas gerações de mulheres que precisam ocupar espaços de liderança intelectual. Se você pudesse deixar um conselho hoje para essas mulheres, qual seria? Seria o seguinte: a mulher, em primeiro lugar, ela não é inferior ao homem. Não existe, ninguém é inferior a ninguém. Ninguém é superior a ninguém em dignidade humana. Muitas vezes a mulher, ela própria, ela se coloca numa posição em que não sabe, primeiro, equacionar o seu tempo. Então, ela fala assim, não, mas eu tenho que cuidar da casa, eu sou dona de casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que cuidar dos filhos e não posso investir em mim mesma para ter uma profissão ou para me empoderar. Ou meu marido não gosta disso, daquilo, etc. Primeira coisa, a mulher ter consciência do seu valor, ter consciência do seu potencial, ter consciência que ela não é submissa a ninguém. No próprio casamento, eu não sou feminista, eu acho isso muito rançoso. Eu sou pela Constituição Federal, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Então, há mulheres que elas não lutam, elas se acomodam, se sentam num sofá e como se elas estivessem ali, eu tenho um problema e não busca sair desse problema.
se prestarmos bem atenção, nos vestibulares de medicina, de direito, o número de mulheres já supera o número de mulheres. Então, a mulher ela tem que ter essa consciência do que ela é capaz, de uma forma polida, reservada, não é necessário briga. É importante que, na formação de uma família, se, enquanto ainda não se formou, os jovens estão se conhecendo, estão namorando, estão noivos, se perceberem que haverá alguma poda na sua profissão, no seu interesse, na sua vocação, que ela não se sujeite a isso. Porque toda e qualquer mulher pode chegar aonde ela quiser. Aonde ela quiser. Não importa a idade, não importa a condição financeira, não importa a condição social. Hoje sobram as bolsas aí no MEC, no INEP. Por quê? Porque há falta de demanda. Então, eu acredito que toda mulher tem seu brilho, tem sua capacidade, e ela não pode deixar isso ser abafado por ninguém. Você que está nos assistindo, obrigada pela sua presença. Nós acabamos de conversar com Ana Maria Melo Negrão, presidente da Academia Campinense de Letras, pensadora, escritora, educadora e jurista, essa mulher sensacional que enxerga o poder e a força da mulher, né, segundo a Constituição, onde homens e mulheres têm direitos e deveres iguais, e é isso mesmo. Você que está nos assistindo, mande esse podcast para quem você acha que precisa ouvir esses conselhos. Ana, muito obrigada pela sua presença. Espero contar com você aqui de novo para a gente conversar sobre o seu livro e sobre a sua pesquisa que você tem, né, e as histórias que você tem sobre o Jardim Itatinga, que muito interessa, e a gente vai fazer um episódio só sobre isso. Ok. A gente combina que você vai vir e a gente vai falar só sobre essa história, esse seu livro. E aí a gente consegue conversar bastante. E você que está aí, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, porque é muito importante para a gente também. Se inscreva no nosso canal, porque a gente pode ter mais relevância com o seu interesse e a gente pode ser distribuído para mais pessoas. Obrigado e até o próximo. Se você me permite, Claro. Desculpe, só complementando, eu quero deixar que a Academia Campinense de Letras ela está aberta a Campinas. Ela não é um feudo só para intelectuais. Não é um templo fechado. Todas as pessoas de Campinas têm direito. Nós chegamos a fazer um concurso ano passado para 2.600 crianças de periferia, de escolas públicas, de escolas mais requintadas. É porta aberta a todos, sem quaisquer discriminação. Que bacana. Nós temos a biblioteca e ficaríamos muito felizes com a visita. Muito obrigada pelo convite. Da população de Campinas. É importante. Me fala qual o dia que vocês têm reunião, que pode ser aberta, que as pessoas podem chegar e acompanhar. Nós normalmente divulgamos as reuniões, né? Okay. Agora, a próxima reunião é do dia 22, que vai ser uma ciranda de poemas, de poesias. Uhum. Acompanhado depois por um café colonial, a partir das 4h30 da tarde. Mas todos os meses nós temos 2 ou 3 ou 4 eventos que são abertos e nós divulgamos. Tá bom. E nós divulgamos. E para quem tiver interesse, também os endereços. Nós temos Instagram, temos o nosso site. Então, para você que está nos assistindo, fica aberto o convite para comparecer na Academia Campinense de Letras. O endereço, os contatos, o Instagram, o telefone está aqui na sua tela e você pode acompanhar a qualquer momento. Muito obrigada e até o próximo Giramundo.